convidar a Heloísa Soares. Deixa eu ver a apresentação da Elo. É natural de Porto Alegre. Ela é minha irmã, não está aqui, mas eu vou contar isso para vocês. É minha coach, é minha neurocoach também. Ela e eu sou coach, não sei como que se diz, mas eu faço atendimento com ela maravilhoso. Neuropsicopedagoga, terapeuta transpessoal. Muito obrigada, Elo. Vai falar sobre solitude. Então tá. Valeu, Hélice. Não, e entrando aqui, né, complementando a Jana, né, que relacionamento essas músicas vão gerar e que atmosfera em volta da pessoa, né, com esse clima de dor de cotovelo, até de vingança. Tem umas músicas, né, tipo, agora olha o que eu faço contigo, o que tu fez comigo. É uma coisa assim que eu digo, é zero em poder pessoal, eu brinco assim, sabe? É muito poder pessoal, tipo, lá embaixo, né? Então a gente tem que perceber mesmo o quanto que às vezes a gente escuta as coisas e não se questiona, né? O que diz naquela letra ali, né? E da música, assim, e acaba reproduzindo, né, na vida aquela energia, porque a palavra é energia, né? Então a gente tem que cuidar isso também, né? Então, hoje eu trouxe o foco, assim, mais para a solitude, né? E também eu percebo que eu tenho essa escolha hoje, né? Para curtir a minha solitude e como as gurias disseram ali, né, na introdução, quanto que é ainda diferente, né? A gente escolher estar só, né? A gente escolher usufruir de si mesmo, da sua presença, né? E isso, assim, por escolha, né? Porque que nem eu, assim, que eu fiquei 19 anos num relacionamento. Quando eu saí desse relacionamento, eu procurava um outro alguém. Mas aí, depois de um tempo, eu me dei conta que eu sempre gostei da solitude, que eu não sabia nem o que era direito solitude, né? E a solitude é a gente estar bem com a gente mesmo. Só que daí eu percebi que o que eu procurava era contentar uma crença que eu acreditei, que a sociedade me colocou, e eu peguei para mim, né? Que era a crença de que eu precisava estar, como eu não estava com um, eu tinha que estar com outra pessoa, né? Eu precisava de algo, de alguém junto comigo, para que eu me sentisse inteira. Mas, na verdade, aquilo não era a minha verdade, porque eu não estava me sentindo pela metade. Eu estava me sentindo, sim, eu precisei de muita transformação, né? A minha autoestima, tudo. Mas era mais uma questão de crença, assim, eu tinha aceitado aquilo social, de que eu precisava estar com alguém, né? Então, isso é muito doido, assim, quando a gente se dá conta disso, né? O quanto que a gente pega essa crença, assim, e deixa aquilo ficar na nossa vida, como se fosse uma regra, assim, né? E quando a gente consegue se libertar dessa regra e jogar, assim, para o universo, ei, né? Isso aí, se eu quiser, eu fico. Se eu não quiser, eu não fico. Se eu quiser, eu fico só. Eu estou muito bem só, né? Então, quando a gente consegue dizer isso para si mesmo e assumir perante o todo, né? Que são os outros olhares das pessoas, porque sempre tem alguém para dizer assim, né? Ah, mas tu vai encontrar, tipo assim, coitada de ti, né? Uma hora tu vai encontrar alguém. Sim. Ah, mas eu não quero. Tá tudo bem, entendeu? Não precisa encontrar. Mas se encontrar alguém, ok, quiser caminhar junto e tiver tudo bem também, né? Mas a gente não tá assim, coitada. Mas tem aquele olhar do tipo assim, tu vai encontrar, tu merece. Tem aquela frase também, né? Tu merece alguém bem legal pra estar contigo. Fala. Pra mim, que sempre, né, solteira de plantão ali, era tão legal, tão bonita, tão querida, sei lá, todos os elogios, como que não tem alguém? Tu vai encontrar, tipo assim, o que tem de errado? A gente também vai achando em algum tempo, tem de errado? Uma coisa errada, não pode estar certo. Se tu não tiver um namorado, ou alguém para, né, tá apresentando para a família. Então, assim, isso é muito pesado, né? A gente não se dá conta, mas fica uma cobrança interna, e daí as pessoas, tu não sabe se tem vergonha, se tu realmente tá fora de toda a família, tá fora do padrão, né? De padrão que eu nunca quis estar, né? Eu sempre gostei diferente. Ok, mas
é tão forte que tu fica pensando, não, mas não é que eu quero ser igual, eu quero alguma coisa tão especial, mas eu nunca tenho nada especial, nem, né, uma pessoa, uma coisa. Então, assim, tu fica entrando nessas cobranças de julgamento por causa de todas essas historinhas, assim, né, esses elogios e essas pautas que são criadas, que a gente nem sente isso, mas as pessoas dizem, a gente acha que sim, e vai entrando em falta nesse Exatamente. E que tem a ver com essa inconsciência, pega, né? Como Jana? Que tem a ver com essa inconsciência, né? Essa inconsciência que eu estava falando. Exatamente. Que movimenta tudo isso, né? E aí vem a tá por trás. Exato. Uhum. Sim, essa que a Elô estava falando das músicas. E aí tu também, né? É só uma música, é só uma letra, a gente está se divertindo, mas uma energia, um peso, tudo isso está sendo uma reprodução para ficar mais forte, tudo isso que a gente está falando, né? Essa inconsciência. Porque às vezes você ouve, você tá bem, aí aquele trecho da música trouxe uma lembrança, pronto, você cai no choro e ali fica. É verdade. Gente, eu tava bem. Lembrei dela, socorro. Ai. E é bem isso, né? E aí, gurias, eu trago aqui aquele livro que eu falei lá no nosso primeiro encontro, né? Que é o do Osho. Este aqui, assim, tá? Amor, liberdade e solitude, né? Isso. E esse livro me ajudou muito, é quase Bíblia para mim. Virou um livro sagrado, assim, né? Para uma independência, para uma liberdade de alma, assim, né? Muito, muito maravilhoso. E ele traz aqui essa importância da gente se amar até antes de se autoconhecer. E hoje a gente fala muito no autoconhecimento, né? Só que daí ele fala assim, ó, que tu não vai conseguir fazer o autoconhecimento e fundo em ti mesmo se tu não te amar primeiro. E aí a solitude nos proporciona este amar a si mesmo, né? Porque ela te dá um momento contigo, tu tem que exercer aquele amor em ti mesmo, né? E aí depois sim, tu vai começando a te observar, que nem ele diz, ó, primeiro ame a si mesmo e observe hoje, amanhã e sempre. Então, primeiro praticar o amor próprio e depois se observar e se autoconhecer, porque ele traz o seguinte, que a gente não vai fazer, como que a gente vai observar alguém que a gente não ama, a gente não vai suportar, né? A gente vai ver as nossas questões, não vai conseguir lidar com aquilo, né? Então ele traz essa importância do amor próprio, né? Que é o estar consigo, né? Então já fica aí essa indicação também para quem quer se libertar dessa ideia de que a gente precisa de algo, né? Ou de alguém, de estar junto com mais alguém, que a gente veio sozinho, a gente vai desencarnar sozinho, galera. Isso daí não é novidade, né? Caixão então a gente também tá na hora da gente assumir isso. Hã? Caixão só cabe Oi, Manu. Manu, exatamente, entendeu? Então a gente precisa se libertar. E agora até, né, entrando nessa fase que a gente está tão delicada do planeta também, né, me ocorre muito isso, né? A gente precisa compreender, a gente precisa ir além do senso comum, né? A gente precisa ir além desse sofrimento que está geral na humanidade, né? Que as pessoas estão indo, estão desencarnando, né? Pessoas estão partindo. Só que a gente tem que também refletir sobre esse desapego, né? Que assim como a gente está, uma hora a gente também vai. E como que a gente está se preparando para ir, né? Então eu sempre converso muito com meu filho, eu digo, a gente nunca sabe quando vai ser o nosso último dia, né? Então que a gente comece já a se preparar para essa liberdade, para esse desapego, né? Para esse é uma liberdade assim de alma, né? Que a gente não fique tão apegado em todos os nossos relacionamentos, que a gente consiga começar já a trabalhar isso, né? Que é um trabalho eterno para a vida inteira, mas que seja mais leve se a gente conseguir já iniciar esse trabalho de desapego, né? Dos nossos queridos, que não é só o relacionamento amoroso, são todos os nossos queridos, né? Nossa família, nossos amigos, né? Então, quanto antes a gente começar a trabalhar essa solitude, mais cedo a gente vai chegar numa leveza também na hora de desprender daqui que a gente tiver que partir, né? Ou deixar alguém partir também, né? Esse momento também é um momento de reflexão para isso, né? É uma liberdade maior, né? Para poder que a gente possibilita, né? Que o outro faça suas escolhas e que a gente também escolhe
fica bem, independente do que acontecer, na matéria, com esse corpo, né? Então, eu acho que estar em solitude, estar se relacionando consigo, está recebendo todas as possibilidades e escolhas como, ok, é só um fato, um acontecimento, sei lá, uma morte ou uma doença, mas não é a coisa, né, pior do mundo, porque a gente vai além, a gente não está aqui limitado a só essa experiência, né? Só esse corpo, só essas... Faz parte da jornada eterna, né? Sim. Faz parte da jornada eterna, né? Eu acho que é isso, assim, mais ou menos, que eu tinha para contribuir, né, gurias? Não sei, Alice, se ficou aí, se eu deixei alguma coisa, não sei, falei basicamente aqui. Bom, a gente vai conversando aí, né? Vamos conversando agora também nos próximos. Isso. Tu vai inserindo teus comentários. Não, tá ótimo. Só um comentário em relação a esse desapego, né, também. O quanto, quando a gente traz que um relacionamento com o outro é um se completar e é unir duas metades, né? O quanto, quando alguém desse relacionamento vai, né? Quanto isso é muito mais doloroso e muito mais difícil, porque tu tá perdendo uma parte tua, né? Uhum, então acabou a vida, né? Acabou as possibilidades. Então a gente ir, né, trocando também esse olhar, né? De que a gente é inteiro e independente de a outra pessoa estar partindo, ou, né? Seja porque o relacionamento acabou, ou seja porque está realmente indo para outro plano, né? Que a gente possa seguir a nossa vida, né? E porque a gente é inteiro na gente mesmo. Exatamente. Ai, Jane, agora eu lembrei até de uma outra questão também que eu acho importante a gente colocar, né? Relacionamento pais e filhos também, né? Que às vezes a gente fica muito fragilizado quando o filho cresce, né? E eu digo, gente, que show que o filho cresce, voa, né? Tem que voar. Mas às vezes também fica uma perda, fica um buraco na pessoa porque aquele filho era assim, não conseguiu fazer esse desapego ali, né? Então a gente precisa trabalhar isso também, quem tem filho, né? Deixar que eles cresçam e vá para o mundo, não é que eu, né, desamparar, mas é uma questão de amor próprio também, de curtir a sua solitude, de permitir que o filho cresça e voe, né, no mundo. Então isso tudo também são todos os nossos relacionamentos, né? Acho que respeitar os ciclos também, né? As fases que cada pessoa e as coisas acontecem, né? E você ficar prolongando ou segurando aquilo, você vai atrasar o outro período, a outra fase, e aí pronto, vai virar um bolo lá na frente. É verdade. O quanto que né, desse espaço de falta nosso, né? E de querer fazer certo algumas coisas, ou tudo, né? Tem um certo e tem um errado, que a gente fica ainda, mas eu tenho que ser mãe, faz isso. Daí, como que eu vou deixar meu filho? Ou como que eu não... Né? Então, esses papéis e obrigações que ficam coordenando. Quando tá nesse espaço de ser, né? De estar e ser essa completude e com o nosso masculino e feminino, tu vê que é uma escolha do outro, que os filhos têm, que, né, as pessoas do teu trabalho têm, que todos os relacionamentos, né, que a mãe, então, assim, sai bastante, eu acho que desses papéis e obrigações, e a gente consegue se colocar muito mais e tá tudo certo, e não tem, né, que ser assim ou assado, muito mais livre, eu acho que é se empoderar e respeitar e empoderar o outro, porque ele também pode, ele também sabe, ele vai fazer. Daí a gente fica coitado, né, é meu filho, é criança, sei lá, alguém que é dependente. Então, a gente é verdade. Um pequeno coitado, o outro é. Então,